O processo contra políticos citados na Operação Lava Jato passa por várias etapas, como ocorreu com o Mensalão. Você sabe como funciona? O Jornal da Cultura explica. O processo começa com a requisição da instalação do inquérito policial. Nessa fase, as provas são levantadas. No caso da Operação Lava Jato, as investigações foram concentradas na Polícia Federal de Curitiba, sempre sob a supervisão do Poder Judiciário. Concluídas as investigações com as devidas provas, os autos do inquérito foram encaminhados ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O procurador, então, fez o seguinte: protocolou no Supremo Tribunal Federal 28 pedidos de abertura de inquérito contra 54 pessoas. Há políticos que só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot protocolou também 7 pedidos de arquivamento. Para o ex-promotor Roberto Tardelli, o processo pode levar, no mínimo, o mesmo tempo do Mensalão. Nós estamos ainda sequer no anúncio da novela. A novela não começou. Nós não podemos, de maneira alguma, agora, fazer qualquer pré-julgamento. Quem vai escrever os próximos capítulos da novela é o relator do caso no STF, ministro Zavascki. Se ele aceitar as denúncias, as pessoas citadas têm prazo para se manifestar. A partir daí, começa o processo penal. O escândalo do Mensalão, por exemplo, começou em 2005, com o vazamento de um vídeo do ex-diretor dos Correios, Maurício Marinho, recebendo propina. O então deputado federal Roberto Jefferson foi apontado como chefe do esquema de corrupção e resolveu fazer denúncias sobre compra de votos pelo PT para aprovação de projetos do governo. Com a instalação da CPI dos Correios, novas denúncias surgiram, inclusive contra o publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão. Parlamentares envolvidos, como Pedro Correia, do PP, renunciaram ao cargo. As denúncias só foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal mais de 2 anos depois, em agosto de 2007. O julgamento começou 5 anos depois, em agosto de 2012, e terminou no fim de 2013. Entre os que tiveram pedido de inquérito rejeitados por Rodrigo Janot estão o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, e o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Ricardo Senes, há uma preocupação também da população desse show que teve no Mensalão se repetir agora nesse caso da Petrobras, né? Olha, eu acho que tem essa possibilidade. É um julgamento que tem um componente, como a gente sabe, político importante, né? Então, tanto no ponto de vista aí de qual será a celeridade desse processo, ou seja, primeiro se ele vai ser aceito da maneira como foi apresentado pelo procurador Janot, né? Ou se todos vão ser aceitos, parcialmente aceitos. O segundo é qual vai ser o tempo que o Supremo, tendo aceito esse caso, na hipótese de ter aceito os casos, como é que ele vai organizar esse processo todo. Então, ele tem vários componentes que colocam numa mesma mesa alguns elementos que são de caráter jurídico, do processo jurídico, com alguns elementos de caráter político. Não é trata-se nesse fórum... trata-se de um fórum onde você combina variáveis políticas e jurídicas, não é um processo estritamente jurídico. Isso nem sempre se entende na opinião pública, né? Parece que essas variáveis não deveriam se misturar. O fato é que a própria indicação do Supremo, dos juízes do Supremo, da composição do Supremo, ela é feita a partir de uma indicação do presidente, ratificado pelo Parlamento, pelo Senado, e aí constitui-se essa... Ou seja, a própria origem já está relacionada a essa dinâmica política entre os poderes. Então, é essa dinâmica que a gente vai assistir agora. E tem uma pergunta aqui do André José Pires. Renan vai sabatinar o futuro ministro do STF que o vai julgar. Exatamente. Falta um ministro, né? Exatamente. Essa é a dinâmica. A presidente indica, onde parte do seu governo pode estar indicada, ou pelo menos do seu partido pode estar sendo objeto aí dessas denúncias. Esse sujeito que pode vir a ocupar a vaga no Supremo tem que ser ratificado pelo Senado, ou seja, pelo próprio Renan, que é um dos que está envolvido. Essa é a dinâmica complicada. Mas uma vez ratificado, ele também adquire uma autonomia e não necessariamente vai, digamos assim, fazer o jogo do Renan, né? Como ocorreu com o Joaquim Barbosa, claro. Não se esqueça, que foi uma indicação do governo Lula.
ratificado pelo Congresso e, no fundo, acabou liderando um processo contra boa parte do governo de Lula. Isso ocorre em outros países. A Suprema Corte Americana é nomeada de maneira semelhante. O presidente indica. É um procedimento mais ou menos corriqueiro. O Brasil não está fora da regra, não.